Mas vamos procurar uma desconstrução de umas ideias equivocadas, tá? Entendendo como elas surgiram. A ideia que eu penso que, historicamente, é a ideia mais equivocada dentro da igreja é uma ideia que não tem a ver com escatologia. Os que pregam pensam que não estão falando de escatologia, mas é uma ideia muito equivocada que bagunça muito a escatologia. É aquilo que no meio dos estudiosos aí é chamado de teologia da substituição. A teologia da substituição propõe que Israel já era. Tudo que Deus tinha para fazer com Israel já fez, terminou, e agora vem a igreja e substitui Israel. Essa é a teologia da substituição. Vamos falar aqui rapidinho como é que ela nasceu, para ver como é que depois a gente combate, tá? Mas esse negócio começou há mais ou menos 1.600 anos. Começou com o tal de Agostinho, que os católicos costumam chamar de Santo Agostinho, né? E ele já tinha escrito um livro que eu já li, que é muito bom, um livro chamado Confissões, mas ele, mais para o final da vida dele, ele escreveu um livro, assim, que acabou se tornando muito polêmico, completamente aceito dentro da Igreja Católica. Mas, assim, porque ele viu uma decadência, o Império Romano estava em decadência, o Império Romano estava indo para o brejo, né? E lembra que já tinha passado Constantino e a igreja já tinha recebido de Constantino um poder clerical praticamente político, né? Então, havia muito desânimo com essa decadência de Roma e com a iminente queda de Roma. Então, ele procurou escrever um livro que comunicasse esperança para os irmãos. Mas o livro dele se chama Cidade de Deus. O objetivo era mostrar que Deus tem a sua cidade na Terra, tá? Que existe a cidade humana, né? A cidade terrena, que é dos homens, que é governada por Satanás, e existe na Terra a cidade de Deus, que é uma cidade divina. O que acontece? Só que ele diz assim, a cidade de Deus, ela é espiritual. A segunda, ela é mundana. Pergunta que você pode estar na cabeça aí. Mas não, nós não cremos isso? Nós não cremos exatamente assim? Olha, irmãos, vamos explicar. O problema é que esses ensinos trouxeram ideias de filosofia grega para dentro da igreja, para dentro da teologia, tá? E o resultado prático final é que a interpretação que vingou, a interpretação que ficou por influência desse livro é de que a cidade de Deus vai vencer aqui na Terra, com a igreja crescendo, evangelizando e tomando conta do mundo. Ainda que não se converta todo mundo, mas os cristãos estarão em postos de chefia, de governo e tudo, e o mundo, então, estará vivendo a realidade completa do reino de Deus, colocada pela igreja, tá? E a igreja dominando sobre tudo aqui na Terra. Então, para Agostinho, a Igreja Católica venceria na Terra antes da vinda de Cristo. Ou seja, Cristo não vem para estabelecer o reino futuro. Tá? Nós sabemos que há um reino presente, no qual nós vivemos, e há um reino futuro. O Novo Testamento está repleto disso. Mas nessa visão de Agostinho, não, o reino não vem através da vinda de Jesus. Tá? Jesus não vem para estabelecer um reino celestial na terra, mas vem apenas para julgar,
porque o reino celestial já foi estabelecido pela igreja. Agora vamos ver aqui, gente, para vocês verem a importância. Vocês podem achar que eu estou falando aqui de coisa que não seja de importância, mas eu vou falar aqui para vocês uma série de consequências práticas danosas desse ensino. Então, nós estamos falando aqui do ensino da teologia da substituição, trazido pelo Agostinho, tá? E as consequências. As consequências. Primeiro, a partir daí, a igreja investe em poder político e terreno para dominar a terra usando a política. E aí você pode entender por que aconteceu o que aconteceu com a igreja em Roma. Né? Se a igreja é a cidade de Deus, a igreja tem que vencer. E a igreja se tornou, assim, praticamente uma coligação estatal. Né? O conceito, por exemplo, de Santa Sé, que é a estrutura de administração sobre o Papa, está no Vaticano. A Santa Sé está a serviço do quê? De um Estado. O Vaticano é um Estado reconhecido pela ONU. Então, isso é consequência da teologia da substituição. Qual é a próxima consequência? Seríssima. Israel, então, ele é visto apenas como uma parte do desenvolvimento da cidade de Deus. E Israel fica para trás na história. Israel foi substituído. Deus, na verdade, rejeitou Israel. É isso que eles pensam. Então, e que vamos fazer com as promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Davi, que Deus fez a Israel, que ainda não se cumpriram? O que fazer com essas promessas não cumpridas? O que eles fazem? Essas promessas são espiritualizadas e são transferidas para as igrejas, para a igreja. Né? E a igreja, então, se torna a possuidora daquelas promessas que foram feitas a Israel e que nunca foram ainda cumpridas, e tendo a nação israelita e como alvo, ou como centro dessas profecias. O Velho Testamento está entupido desse tipo de profecia, tá? Que ainda não foi cumprida. E o curioso é que a teologia da substituição só transfere para a igreja as bênçãos que foram prometidas a Israel, as maldições que foram prometidas a Israel, elas ficam de fora, né? Mas, assim, o pior de tudo desse aspecto, desse descarte de Israel, é que vende, assim, produz, proclama a imagem de um Deus que não cumpre suas promessas. As muitas promessas que foram feitas a Israel, que não foram cumpridas, Deus não vai cumprir. Agora, Deus espiritualizou tudo, tudo vai para a igreja, e a consequência vai piorando. Então, nós vimos aqui como a igreja se tornou estatal por causa disso, Israel foi descartado pela igreja. É só você ver a história entre a Igreja Católica e os judeus. E aí vem a próxima consequência. Se Deus não vai mais cumprir as profecias dadas a Israel e as transferiu para a igreja, próxima consequência braba, a igreja abraça o antissemitismo. Aquilo que é chamado hoje de antissemitismo religioso. É um antissemitismo produzido dentro da igreja, contra os judeus. E vou dizer assim, não é só a Igreja Católica com a sua Inquisição, como foi a Inquisição Espanhola, por exemplo,
né? Você pesquisa, você vai achar um montão de informação sobre o que foi feito com os judeus, mas a própria reforma, e onde o povo judeu foi visto como um estorvo. Martinho Lutero, no fim da vida dele, falava horrores contra os judeus. E onde estava Martinho Lutero? Na Alemanha. Onde surgiu o maior antissemitismo da história? No mesmo país, né? Apoiado por ideias desse tipo. Então, então nós já vimos aí várias consequências negativas. Vamos ver mais uma. Essa consequência, essa que eu vou falar agora, aconteceu a partir de Agostinho e tampouco houve correção disso quando veio a reforma, que é o fato de que o livro de Apocalipse inteiro foi desprezado. Nós vamos ver hoje algumas pseudo-escatologias, tá? Mas, assim, na história está comprovado. Os reformadores desprezavam. Eu não me lembro onde é que eu tenho aqui, talvez seja desse livro aqui do Paulson. É um dos livros que eu queria recomendar hoje, para quem segura aí um espanhol. Quando Vuelva Jesus, ele conta em detalhes a respeito dessas questões, tá? Frases de Lutero, de Calvino, desprezando completamente o livro de Apocalipse. O Lutero dizia que não sabia como é que Apocalipse tinha entrado no cânon das Escrituras. Vamos ver se o cara vai julgar isso. Então, eles acabaram falando coisas vergonhosas contra o livro de Apocalipse, né? E eu diria assim, o mote da reforma era sola escritura, que quer dizer somente a Bíblia, quer dizer, a tradição que a Igreja Católica incorporou, não. A base da fé é exclusivamente a Bíblia. No entanto, quando você vai ver na prática, muito do que eles proclamavam não era a Bíblia, era Santo Agostinho. Eles eram todos devotos de Santo Agostinho. Eles não cansavam de se referir às grandes maravilhas que Santo Agostinho ensinou. Estou chamando ele de santo aqui porque é a forma como ele é mais conhecido, né?